Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Negócio e Ação, seu podcast preferido que traz aqui empreendedores para compartilhar a sua história de sucesso, suas quedas, como levantaram, quais são suas fontes de inspiração e, é claro, muitas dicas ao longo do nosso episódio que hoje está fantástico. Não esquece, já entra no nosso Instagram, negócios _e_ação, esse que você está vendo aqui embaixo, e já nos segue por lá. Nossa comunidade cresce a cada dia mais e mais. Eu vou te pedir mais uma coisa, você que está nos acompanhando aqui. Pega esse link que você está vendo aqui embaixo do YouTube e já compartilha com todo mundo que você conhece. Você vai ver só, eles vão te agradecer pelos insights que eles vão receber. Por aqui já passaram grandes nomes. E não diferente de hoje, trazemos aqui, que é um prazer receber o nosso podcast, uma história super inspiradora de determinação e empreendedorismo. Ele é é Pagani ou Pagani? É Pagani. Heber Pagani, fundador do Seu Breads e Sol Pães. Começou suas trajetórias com apenas 8 anos de idade, gente. Vendendo produtos nas ruas. Aos 13 anos, deu seu primeiro passo ao ser contratado em uma padaria e logo depois em um açougue. Com o tempo, Heber diversificou suas experiências, entrando em ramo de lanches, cursando administração, e essa jornada o levou a trabalhar por 13 anos na área de confecção. Olha quanta coisa a gente tem hoje aqui. Mas o sonho de empreender nunca saiu do seu radar. E aos poucos, ele começou a adquirir máquinas para criar sua própria fábrica de pães. Um negócio que já soma 12 anos de muito sucesso. Mais recentemente, precisamente há 2 anos, Heber decidiu expandir ainda mais seu horizonte e entrou no ramo de lanchonetes, com o Seu Breads. Hoje, a marca já conta com 2 lojas e promete continuar crescendo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Heber. E olha aqui, gente, já veio aqui, ó. Vai ser difícil conduzir esse programa sentindo esse cheiro maravilhoso aqui dos lanches do Seu Breads. E também tem uma limonada aqui, né? Limonada, a nossa famosa limonada rosa. Já a gente vai falar mais dela aqui. E tá sensacional. Heber, antes da gente conhecer aqui quem que é o CNPJ, quem que é o Seu Bread, quem que é o Sol Pães, me fala quem que é o Heber, onde cresceu, como é que é a sua família, me fala um pouquinho aí de você. Bacana, Eric, primeiro prazer, de verdade é um imenso prazer estar aqui, sentir honrado do convite para bater esse papo. Bom, o Heber, né? Nasceu aqui em Londrina mesmo, nasci aqui, moramos em bairros humildes aqui da cidade, né? Comecei a trabalhar muito cedo, né? O meu pai do ramo de alimentação há muitos anos também, né? O pessoal deve até conhecer o tal do Pedrinho Bigode Pagani, famoso na cidade. Famoso na cidade. E aí a gente já vem dessa área há muitos anos, né? Na verdade, meu pai já fez de tudo, já foi taxista, já foi dono de banca de jornal, já foi dono de lanchonete, dono de boteco, já fez de tudo, cara. Então teu pai já era empreendedor. Meu pai tem a veia empreendedora, acho que da vida toda, assim, sabe? Você já cresceu nesse ambiente. Já cresci nesse ambiente. Acho que por isso acaba que... diz que... Como é que é? A fruta não cai longe do pé? Como que é a frase, né, mãe? Mas é mais ou menos isso daí. A gente viu ele cresceu com ele fazendo de tudo e aí acabou que a gente também empreendendo, né? Mas como é que foi essa história aí aos 13 anos? Já vendedor nas ruas? Então, na verdade, a gente comecei com 8 anos. 8 anos, 8 anos, saía para vender as coisas na rua, desde, né, que a gente já se entendia por gente, me entendia por gente e já começava a vender as coisas na rua. Então, nós vendemos doce, geladinho, né? Tem até uma história interessante, porque minha mãe colocava escrito na caixa lá, geladinho especial. E dava pra gente sair vendendo, né? E meus amigos, né? Claro que menina sempre tira sarro um dos outros, não tem jeito, né? Falava que era o menino astronauta, porque era o geladinho espacial. Então, desde muito cedo, começando a vender geladinho. Aí vendi doce, paçoquinha. Cuidava muito de carro também na rua.
Já se virava, já. Principalmente finados. Finados a gente já delimitava ali a nossa região ali do cemitério para poder cuidar do cemitério ali, cuidar dos carros do cemitério, né? Que bacana. E aí a gente foi evoluindo. No primeiro ano a gente só cuidava de carros, no segundo ano a gente vendia flores e cuidava dos carros. Olha que legal. Então já tinha uma evolução, né? Uhum. E então, quando era muito pequeno, quando começamos a vender as coisas na rua, então como é que eu fazia? Ia para a escola de manhã, passava na casa de quem fabricava, né? No caso, quando comecei a vender doce, por exemplo, passava na casa desse senhor, ele fabricava doces, pegava esses doces, então ia vendendo até a minha casa, porque era um caminho longo, eu estava no centro e morava no Rio Irmão, no Carnaciale. Certo. Então ia vendendo até lá, né? Almoçava e voltava vendendo novamente. Né? Então eu fazia essa rota, né? Então saía da escola, pegava ao meio-dia, ia vendendo até em casa, né? Eu comia um pouquinho lá e voltava vendendo até a tarde. Então eu fazia essa rota todos os dias, né? Isso com 9, 10 anos de idade, assim, mais ou menos. E por que você fazia parte da vendas? Era por necessidade? Era porque você não queria ficar em casa? Ou era incentivo dos pais? O meu pai sempre foi muito trabalhador, muito. Ele trabalhava, assim, 18 horas por dia. Então o nosso espelho era ele, né? Então a gente queria também conseguir alguma coisa através do nosso trabalho, né? Eu e o meu irmão, falo nós porque só os dois foram assim, né? Então a gente já queria ter o nosso dinheirinho desde cedo, né? Nós não tínhamos assim regalias em casa, nós não tínhamos coisas que outras crianças tinham, porém nunca nos faltou comida, né? Isso a gente não pode deixar de dizer que nunca faltou nada. Porém a gente não tinha o que os outros tinham, né? Um pacote de bolacha, né, um iogurte, né, essas coisas é uma coisa assim que era uma vez por ano, né, um refrigerante, né? Então a gente já queria tentar ganhar o nosso ali para poder conseguir ter essas coisas também, né? Eu me lembro muito que uma vez eu estudava com um dos meninos e eu fui na casa dele para fazer um trabalho de escola. E eu cheguei lá e ele abriu um pacote inteiro de bolacha, aquela waffle. Sei. Eu fiquei abismado, falei, cara, como é que um cara tem um pacote inteiro de bolacha para comer, cara? Isso para mim, assim, era fora da realidade, né? E eu falei, nossa, como é que ele tem essa possibilidade, né, de ter esse pacote inteiro, né? Então isso me marcou, nunca mais eu esqueci desse episódio. Dessa sensação. Da sensação dele abrir um pacote inteiro para comer, né? Porque em casa você podia até às vezes ter, mas comia uma bolacha num dia, aí no outro dia você comia outra bolacha, né? E ter ali disponível, né? Então... E como é que você fazia com a parte da economia? Você ganhava o seu dinheiro, aí você gastava em brinquedo, guardava? O que era teu pensamento? Ou contribuía em casa? Então, por incrível que pareça, cara, desde muito novo, assim, a parte que a gente conseguia ainda ajudar um pouquinho em casa, a gente ajudava, mas era muito pouco, né? E eu conseguia guardar esse dinheiro, desde muito pequeno, né? E aí, com 13 anos, eu comprei minha primeira mobilete com esse dinheiro. Olha só. Já consegui ter um primeiro bem com 13 anos. E aí foi da mobilete, depois eu passei para Jog, que na época tinha muita Jog, né? Tinha. Aí depois para uma motinha, então fui subindo aos pouquinhos, assim, com aquele dinheirinho que eu estava ganhando mesmo, né? Olha, então, que bacana. Fui juntando e conseguindo pagar, assim. E aí você... Chegou um momento você entrou trabalhar CLT para a empresa mesmo, daí fui né? CLT, isso. Aí eu entrei numa padaria, com 13 anos. Mas a experiência foi... Tudo na vida a gente tem que passar, eu acho, para poder retirar algumas coisas, né? A gente tirar o que é bom e o que não é, né? A gente acredita que nunca vai servir, mas sempre... serve, cara, serve muito, serve muito. Eu entrei com 13 anos para trabalhar numa padaria. Eu trabalhei um mês nessa padaria como auxiliar. Então, fazia ali algumas coisinhas e tal. E o dono da padaria deu férias pro responsável. Depois de um mês que eu estava lá, ele falou, agora é você. Com 13 anos. Com 13 anos, cara. Com 13 anos, né? Então a gente já entende que como que você vai deixar uma pessoa inexperiente, né, tomar conta de uma produção, ainda mais com a idade de 13 anos, né, cara? Então eu comecei a trabalhar com 13 anos lá, com um mês o responsável da produção toda saiu e deixou eu. Então eram 2 funcionários, na verdade, eu e mais um, e saiu o padeiro e confeiteiro. E ainda assim eu fiz algumas coisas boas, né? Fazia bolo, sonho, fazia pães, fazia pudim, e ainda fiz algumas coisas boas. Só que algumas coisas não deram certo. Eu me lembro Conta uma experiência. De um episódio, cara, que...
eu fiz uma bandeja muito grande de sonhos. E naquela época era recheado o sonho e você passava ele inteiro na açúcar, para ele ficar todo coberto de açúcar, né? E aí eu fiz, bonito, uma bandeja enorme, todo feliz por ter feito aquele trabalho, né? E colocaram para vender. E aí, depois de um certo tempo, a dona da padaria voltou e falou para mim, come esse sonho. Eu falei, não, obrigado, eu você agora. Eu falei, não, eu tô mandando, come esse sonho. Eu tinha passado sal. Eu tinha passado sal no sonho. E tinha vendido já. Caramba! Ai, cara, que tristeza, viu? Mas outra lição de vida, né? Colocar 2 potes iguais, um com praticamente... sem as identificações. Sem identificações, né? E praticamente olhando pro outro é a mesma coisa. É difícil né? ver. Então, foi isso. Um outro episódio também que eles falavam, né? Que era forno a lenha naquela época, né? Então, você tinha que esperar esfriar a madeira, a lenha ali que tinha queimado, colocar num recipiente, um latão, e para depois colocar na rua que o lixeiro levava aquilo, né? E eu sempre quis muito mostrar trabalho, então eu sempre não queria esperar, eu sempre queria fazer muito rápido e para poder subir, ganhar um pouco mais e tal. Essa mentalidade eu tenho desde muito criança. E aí, o que eu fiz? Eu tirei aquela madeira, né? E joguei quente mesmo ali no latão. Na minha cabeça, por que eles não queriam que eu tirasse? Porque talvez eu iria me queimar. Né? Era um risco de se queimar. Né? E naquela época você não tinha luva, você não tinha nada. Não tinha nada. E aí eu joguei no latão e coloquei na rua. E o lixeiro pegou. Nossa. E incendiou o caminhão de lixo. Aí eu entendi por que não era para eu colocar na rua. Olha só. Mas é mais um aprendizado, né? Quando você dá uma informação, dê ela completa. Por que não fazer isso? Não simplesmente não faça, né? Não faça porque tem essas consequências. Se você colocar, possivelmente o lixeiro vai levar e vai causar um acidente. Exatamente. Né? É o que a gente tenta educar os nossos filhos hoje, né? Exatamente. Não faça isso porque senão vai acontecer aquilo. Exatamente. Os filhos, os colaboradores, né? Não coloca a mão no fogão porque vai queimar a sua mão. Você tem que ter uma consequência. Porque se você só falar não faça isso, aí que vai fazer. Aí que vai fazer, exatamente, né? Exatamente. Quis mostrar um pouco mais de agilidade e acabei quase que queimando o caminhão de lixo. Continuou então nessa área aí, trabalhando no CLT, como é que foi? Fui demitido logo em seguida, né? Depois que o padeiro voltou. Logo que o padeiro voltou, fui demitido. Só que o açougueiro do lado, em quem eu devo muito do conhecimento que eu tenho hoje, ele me contratou porque ele viu que eu era muito esforçado. E era parede com parede, a padaria e o açougue, né? Até gosto de citar o nome porque é uma casa de carnes conhecida em Londrina, que é a Prosperidade. Sim. Que é do Sr. Glaucius. Então, ele viu que eu era muito esforçado e me contratou. Então, eu não fiquei nem um dia desempregado. Do jeito que eu saí da panificadora, eu já entrei. Já foi para lá. No açougue. Entrei no açougue e eu entrei como faxineiro. Você quer entrar aqui? Quero. Só que você vai entrar na limpeza. Então, tudo bem, vamos entrar na limpeza, né? E qual que era o meu medo desde muito pequeno? Decepcionar o meu pai, que era muito trabalhador. Né? Entendi. Então eu falei, puxa, eu já fui demitido do primeiro emprego meu. Então agora eu tenho que realmente fazer valer a pena, né? Tem que entrar e fazer valer a pena. Então eu entrei no açougue como faxineiro, e aí ele viu que eu era um espertinho, e aí foi me dando outras demandas, né? E fui aprendendo a cortar carne, aprendendo a fazer desossa, né? Num primeiro momento ele começou a distribuir miúdos, né, que a gente fala que é rim, fígado, coração, para outros açougues. Então ele me deixou responsável de fazer a separação disso. Então eu ia branquinho trabalhar, todo branquinho, e voltava todo cheio de sangue o dia inteiro, separando isso. Então voltava cheio de sangue todo dia, né? E uma das experiências assim incríveis que eu tive dele, primeiro é como lidar com o cliente. Então foi uma escola incrível, porque o atendimento deles até hoje é excepcional. Verdade. Quem vai lá ou quem liga, é um atendimento excepcional. Sempre prezar por qualidade, mas vai pagar mais caro. Mas precifique o seu produto de acordo com o que ele tem de qualidade. Isso ele me ensinou muito cedo também. E uma das coisas que ele também foi um diferencial na minha vida foi sobre honestidade. Isso também ele me ensinou muito sobre honestidade, né?
esse episódio eu gosto de contar porque foi um divisor de entendimento para mim na época, né? Qual que é? Ele estava saindo e mandou eu fechar o açougue. Ele estava saindo, indo embora, nunca tinha feito isso, falou: Heber, fecha para mim o açougue aí que eu estou saindo na frente. Né? E todos os funcionários, ele ficou em penúltimo e eu por último. E ele saiu e ele deu uns passos à frente e deixou cair um bolo de dinheiro. Um bolo grande de dinheiro. Uhum. E foi pro carro. E eu tranquei ali. A hora que eu olhei, tinha aquele bolo de dinheiro grande no chão. E eu peguei aquele dinheiro, saí correndo atrás dele e falei: olha, deve ter caído de você, né? Porque vai cair do senhor, né? De onde que... E apareceu um bolo de dinheiro desse, né? Falou: beleza, então deve ser assim, obrigado, foi embora. E nunca mais tocou no assunto. E eu fiquei 3 anos e meio com ele. No dia que eu saí, ele me chamou, agradeceu e falou: você lembra desse dia? Eu falei: não lembrava. Ele falou: foi um teste. Foi um teste para saber até que ponto você era honesto. Até que ponto eu podia confiar em você. Né? Então, isso é uma coisa que me marcou muito, porque daquele dia para frente realmente mudou as minhas atribuições. Ele mandou cuidar do caixa e tudo mais, mas eu não tinha me atentado que tinha alguma coisa a ver com a outra. Entendi. Você nem tinha se tocado que era um teste. Não tinha, de modo nenhum. De modo nenhum. Para mim é uma coisa tão natural. Caiu ali, peguei, entreguei e acabou. Não é meu. São valores que a gente tem dentro de casa, né? São valores. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Então, Exatamente. Caiu, não é meu, vou devolver para quem eu conheço. Exatamente. Então, talvez ali tenha mudado um pouco da minha história, o começo da minha história, né? Porque se eu tivesse pego, talvez teria sido bem diferente, né? Sem dúvida nenhuma. Então, olha quanto aprendizado. Na primeira experiência, estava mais voltado ali para processo, produção, e com o aprendiz. Na segunda, já aprendeu alguns valores aí do termo organizacional, que é atenção aos clientes, honestidade, né? Qualidade. Já começou a ter alguns valores aí. Exatamente. E aí você saiu de lá. E eu saí, assim, para terminar a história com ele, quando eu casei, né, já tinha saído de lá uns 3 anos, e ele pagou a minha festa de casamento. Olha que bacana. Então, é muito legal saber que, apesar de não estar lá, ainda ficou, né, ficou o legado, né? Então, isso foi bem bacana. Que sensacional, assim. Que sensacional. Legal, pessoas boas, e a gente deseja tudo de bom para essas pessoas boas aí, né? Sim, e eu acho que tem que falar, porque quando é ruim o pessoal fala bastante, né? Quando é bom talvez guarda, né? Então acho que é bacana a gente super importante isso, né? enaltecer. Isso. E depois vamos fazer o contato com ele para ele vir aqui também. É legal. Espero que ele venha, porque é um cara que tem muita experiência, muito legal. Sensacional. E saí de lá, né, Eric, continuando, eu saí porque meu pai, ele a vida toda trabalhou, como eu te disse, em várias coisas, e uma das coisas que ele ficou muitos anos foi a alimentação. Né? E aí ele precisava de ajuda, o lugar que ele estava, a empresa que ele estava crescendo muito, estava aumentando, né? E ele me chamou para trabalhar com ele, né? E meu irmão já estava lá desde os 11 anos. Já estava lá. Desde os 11 anos ele já estava, e eu estava com 17 nessa época já, de 13 para 17, fiquei quase 3 anos e meio no açougue. Então, com 17, ele me pediu: vem trabalhar comigo, vem me ajudar. Né? Aí nós ficamos lá, de 17 até os 21 anos. Com ele, trabalhando com ele. Trabalhando com ele, isso, trabalhando com ele. Então, no segmento de lanches. Era um carrinho de lanches. Né? A gente atendia na rua, né? Para quem todo mundo deve conhecer, que é o Arnaldos. Né? Muito famoso. Muito famoso. Meu pai começou também lá com ele há 32 anos atrás. E naquela época ainda era no carrinho. Então, ele pediu para ajudar, porque estava aumentando ali a demanda, né? Foi um case de sucesso grande, né? Então, estava começando a aumentar a demanda. Ele falou: vem trabalhar comigo que eu estou precisando de você aqui agora. Boa. Então, eu saí. De um emprego, né, que eu trabalhava fixo, de dia, fixo, CLT, para trabalhar com meu pai durante a noite e ainda ajudar durante o dia em algumas coisas. E, ao mesmo tempo, ainda fazer faculdade. É verdade. E ao mesmo tempo eu fazia faculdade. Então, como que eu fazia? Eu estudava em Apucarana, na antiga FECEIA, em Apucarana. Administração? Administração, Então, eu levantava às 5 e pouco da manhã, ia até Apucarana, estudava até por volta de meio-dia, voltava, ia para ajudar ele durante o dia, porque tinha todo um preparo, né? Não tinha
equipe na época. Então você tinha que preparar o frango, preparar a maionese, deixar... Fazer as apostas ali do que seria vendido, teoricamente, que era mais à noite que ele vendia. Era à noite. Era à noite. Todos os insumos que iam ser utilizados à noite, a gente precisava deixar pronto, lavar tudo, né? E naquela época eram 2 Kombis, então carregavam-se as Kombis para poder ir até o Muro do Vicente Rígido montar ali, né? Então a gente ia a parte da tarde toda e aí eu trabalhava até umas 2, 3 da manhã lá. Nossa. Então eu dormia das 3 às 5. Isso por 4 anos. É isso que eu ia perguntar, por 4 anos foi assim. Por 4 anos mais ou menos eu fiz isso. E era para todos os dias? Era, todos os dias. Todos os dias. Inclusive os domingos. Sem descanso. Os domingos, Se eu não me engano, nós folgávamos às segundas-feiras, naquela época. Às segundas-feiras. Fiquei um tempo ali com ele, né? E aí fiquei ajudando nisso. Quando eu comecei a fazer faculdade, já precisava estagiar e tudo mais, aí eu saí e fui. Aí tinha um amigo que trabalhava na antiga Pura Mania. Os mais antigos aí vão lembrar. Foi considerada a maior empresa de moda do Paraná na época, né? Então eu entrei na Pura Mania bem no começo. Aí entrei, estagiário, né? Na verdade eu entrei como empacotador. Empacotador, fazia caixas, despachava, mas eu pensei que ali era a minha oportunidade de estar numa empresa que poderia ter um crescimento profissional, que já era uma empresa grande. Você não, nesse momento, você saiu tranquilo ali das atribuições do teu pai, continuou fazendo também, ajudando ele? Não, daí não tinha mais como. Não tinha mais como, não tinha. Né? Aí eu transferi a faculdade para a noite e fui trabalhar na Pura Mania. Fui lá na Pura Mania. Fiquei 10 anos lá. Na Pura 10 Mania, anos. 10 anos. Mas na área administrativa. Comecei carregando caixa, né? Para cima e para baixo. Mas é bom, porque daí você aprende todo o processo, né? Exatamente, cara. E eu passei por todos os setores da empresa, todos os setores. Até auxiliar, assistente de estilismo eu fui, pra você ter ideia. Então nós passamos por todos os setores. Uma baita de uma empresa onde eu aprendi muito também, né? O pessoal de Cianorte, eles ainda têm lá a maior lavanderia de jeans da América Latina ainda. Nossa. Na BAM, né? O pessoal na BAM. Então eles vieram com uma bagagem muito grande para Londrina, né? Abriram uma empresa que foi um case de sucesso gigante. Então tive sortes assim na minha vida, né? De passar por uma casa de carnes que é referência, né? De passar por um restaurante que é referência também na cidade, de passar por uma empresa de moda que também foi referência. Claro, você deve ter aprendido muito sobre processos, procedimentos, né? Ficha técnica, toda essa parte daí. Eu entrei carregando caixa, depois fui para a ficha técnica, depois fui fazer levantamento de custos, planilha de custos. Aí fui parar no planejamento, aí fiquei responsável do planejamento da empresa toda. Então aí subi para o cargo de gerente de planejamento, até sair de lá, né? Fiquei esses 10 anos lá. Então, mas foi incrível, um aprendizado gigantesco, trabalhar com equipe, né? Eram 500 colaboradores, né? A maior empresa de moda do Paraná, um faturamento gigantesco. Em 2007, chegou a faturar 100 milhões em 2007, que anos atrás valia muito mais do que valia. Muito mais. Você trazer isso é valor presente. Né? Incrível. Né? Tinha parcerias incríveis com gente famosa que dava um engajamento incrível para a marca, né? Débora Seco e mais uma galera, artistas globais. Então foi incrível, cara. Incrível essa época que eu vivi lá na Pura Mania. Bacana. E depois, o que aconteceu para sair de lá? Cara, cansei. Cansou? Cansei, 10 anos na mesma empresa, né? Recebi proposta para ficar. Mas foi, cara, eu estou muito cansado, eu preciso de ares novos, trabalhava muito tempo, teve muitos dias de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Nossa. Muito tempo mesmo. Então estava estressado já, sabe? A cabeça já não estava conseguindo mais processar, assim. E aí eu recebi uma proposta de uma outra empresa, que também muito bacana, que ela faz ainda, né? Magazines. Riachuelo, Marisa, Renner. Aqui em Londrina também. Aí já é um processo um pouco diferente, porque a Pura Mania
praticamente era 100% produção interna, Aham. coleções enormes, né? Tinha que ter muita visibilidade, porque é uma marca própria. Então, mudando para esse outro segmento, já era uma coisa mais interna, né? Já era mais uma questão de planejamento interno, mais de um modelo, você fazer 10 mil calças, 20 mil calças, por exemplo. Entendi. Um volume de produção muito maior. Volume para poucos Mas era itens. verticalizada a produção também ou era mais PL? É PL. PL, né? Sim. Tudo terceirizada. Entendi. Nós tínhamos interno só estilo, corte e o resto tudo terceirizado. Então, era outro desafio, na verdade, né? Porque você... tendo dentro, você consegue ter uma visão talvez um pouco mais clara do processo, né? Quando você terceiriza tudo, quando é PL, você acaba não vendo o processo, porém você precisa acompanhar aquilo mesmo de longe. Né? Então, tem que achar quem faça bem feito, né? Com o prazo correto. E os magazines são muito exigentes no sentido de prazo. Né? Então... você chega com um dia de atraso, já é um desconto enorme. Tudo em contrato. Tudo em contrato. Questão dos atrasos. Tudo em contrato. Então, tinha que ser muito regular na questão de prazos mesmo. Qualidade era inspecionada. Sempre que chegava um caminhão, por algumas vezes voltou. Então já era outro problema. Não está de acordo com as especificações, bate ali a recusa e volta para trás. Faz por amostragem e manda embora. Então, e o planejamento que se vira para resolver aquilo. Ou faz de novo, ou se é possível consertar, conserta, mas aí o prazo você já perdeu. Né? Porque é tudo programação de entrega, então você tinha que estar naquele dia, naquela hora. É uma empresa muito grande, né? Imagina quantas milhões de peças não gira por mês numa Riachuelo da vida. Verdade. Então tinha que estar no CD deles naquela hora, naquele dia. E aí entravam, faziam a amostragem no caminhão. Deu certo, ótimo, felicidade. Não deu certo, pode voltar. Mas não, coisa. Pode voltar. Volta. E aí é o processo de analisar para ver qual foi o problema, corrigir e possivelmente retornar. Legal. Lá na terceira, na Pura Mania, né, aí você já aprendeu mais sobre pessoas, talvez, Sim. mais liderança, Sim. A importância de ter uma ficha técnica, a especificação do material. Exato. E nessa outra experiência, nessa outra empresa, já aprendeu coisas mais relacionadas, talvez, a tratamento de fornecedores, Sim. terceirização, prazos, multas e tudo mais, né? Exato, então, olha que jornada fantástica que Deus foi preparando aí no seu caminho, né? Exatamente, cara. Deus foi preparando mesmo, né? Formação de preço de custo e preço de venda, né? Na primeira empresa, na Pura Mania, era uma responsabilidade minha. Então, planejamento de toda a coleção, de coleções posteriores, porque você já estava entregando o verão, porém já desenvolvendo o inverno. Já estava produzindo, você tem que estar 2, 3 meses à frente ali, do que está acontecendo. 3 meses à frente, exatamente, né? 3 meses. Então, uma organização muito criteriosa, para que tudo dê certo, né? E tinha importação de matéria-prima ainda de fora, não? Sim, aí, também. Mais um pouco de prazo para frente. Exato. Então, você tem que pensar muito antecipado, né? Muito antecipado. Tá, mas na introdução até a gente falou um pouquinho. Quando você começou a comprar essas máquinas para fazer os pães? Até agora você estava... Até agora estava ali na CLT, né? Cara, como a gente veio dessa área de lanches, qual que era a minha percepção? De que nunca os pães estavam sendo com uma qualidade que agradava o cliente final, né? Não só ali o lancheiro, né? O cara que estava... Você comia bastante o lanche do seu pai? Você enjoava dia, né? Ou não? Cara, a gente não tinha muito tempo de comer, para falar a verdade para você. Não tinha, quando antes trabalhando lá, né? Então a gente vivia de salsicha. E por 2 momentos a gente vivia de salsicha, porque quando eu trabalhava no açougue também era muito corrida. Então o que era mais prático, pegava que era pronto, salsicha, era salsicha e comia salsicha. E aí no segundo momento foi trabalhar também com lanches, e aí o que a gente fazia? Passava, pegava uma salsicha e saia comendo. Né? E a época que eu trabalhava ali na rua, cara, era um movimento muito grande e era das 6 da tarde
até as 7 da manhã no final de semana. Né? Então virava a noite 12 toda. horas. 12 horas, 13 horas, 14 horas. E era o tempo todo correndo. Porque eu acho que você não é dessa época, né? Não. Mas os carros paravam todos na rua e não tinha cadeira, não tinha banquinho. Ah, sim. Não é como se fosse da época, eu não morava aqui, sim, né? Isso, você não morava aqui na época. E aí a gente ia atendendo os carros e levava os lanches nos carros. Então era só correndo, né? Então parava dos dois lados da rua e a gente corria, atendia, depois corria, levava o lanche, depois corria, cobrava. Então era assim a nossa rotina, né? Entendi. Então não dava tempo. Era um drive-thru, meio que vocês faziam acontecer o drive-thru, né? Era o contrário. Hoje o carro passa para pegar, a gente ia até o carro. Era um pouco diferente. Boa. Mas já, assim, para a época já era uma inovação, né? Já era, né? Ou a falta também de recursos, porque você não tinha um estabelecimento, né? Então a falta de recursos foi o que dava para fazer. Nessa época já te incomodava o pão ou não? Sim. Já te incomodava o pão? Sim, nessa desde época? o começo. Desde o começo. Quando eu entrei, eu já tive essa percepção de que o pão não agradava. Né? Por quê? Nós recebíamos os pães e como que agora assim, o processo está muito mais avançado, mas na época eram pães grudados, então vinha uma bandeja, na bandeja mesmo, sem embalar, sem nada, grudados, e eles eram, nós limpávamos os pães com escovinha. Sério? Limpávamos os pães com as escovinhas para ficar mais apresentável. Então dessa época eu já falei, nossa cara, isso não tem um padrão. Né? Não tem uma qualidade, né? E se aqui é assim, todo lugar vai ser assim também, né? Se nós procuramos o melhor e o melhor é assim, então quer dizer que todo mundo deve ter essa demanda também, essa necessidade, né? E aí, a partir daí, eu já comecei a prestar atenção nisso. Uma hora, e eu já tinha tido uma experiência de 3 meses lá, né? No começo da panificação, né? Com 13 anos. Verdade. Já tinha tido essa experiência. Então, tinha uma pequena noção de como que era o processo. Era o processo. Como que era o processo. Aí juntando a questão de noção lá, com a noção administrativa, com a noção de experiência, de custo e tudo mais, né? Foi essa ideia foi se formando, né? Então, o que aconteceu? Enquanto eu estava nessa última empresa, que era fazíamos magazine, né? Fazíamos confecções para magazine, eu comecei a pensar mais seriamente em fazer, né, os pães. E aí, como eu trabalhava muito, eu pedi para o meu pai e meu irmão para eles irem adiantando essa parte. Olha, vi no LX uma máquina lá, vai lá para mim, compra. Olha, vi outra maquininha ali, vai lá, compra. E aí, até juntar uma linha de produção simples, né, eu ainda fiquei, né, na verdade, até um pouco mais, trabalhando lá e fazendo os testes nessa pequena linha. Com as fórmulas. Com as fórmulas. Então, você estava puxando lá desde a época que você trabalhava lá. Isso. Porque até então, as fórmulas de internet não estavam acessíveis, né? Nem existia. Não, nem existia. Então era teste prático mesmo. Teste prático. Entendi. Então, eu trabalhava durante o dia na empresa, depois do horário, ia lá, batia uma massinha, fazia um testezinho. Qual que é o problema disso? O pão, ele tem um tempo para crescer. Certo. Né? Então não é só fazer, deu certo, não deu, vamos embora. Não, você tem que esperar o crescimento do pão. Né? Então ali demorava pelo menos 3, 4 horas entre você fazer e poder assar esse pão. E poder analisar também o resultado. E aí você tem que assar, esperar ele esfriar. E uma coisa que nós fomos aprendendo depois com o tempo, com a experiência, é que nem sempre o pão vai estar do jeito que você vai usar antes de embalar. Então, a embalagem já é um outro processo, né? Que você deixa ele embalado e ele muda, ele tem uma modificação quando ele está embalado. Então ainda tinha mais esse tempo. Tem mais daí. Mas até a gente chegar ali, quanto tempo, eu lembro, quantas fórmulas, quanto você demorou para chegar na fórmula perfeita, fora a embalagem, só do pão, né? Que você acertou o pão. Cara, na fórmula do pão foi pelo menos uns 6 meses. 6 meses? Foi, cara. pelo menos uns 6 meses. 6 meses testando. Porque eu entendia já que a necessidade do cliente ia ser um pão leve, né? Porque existiam muitos pães pesados. E qual que era a reclamação? Eu como e eu me sinto pesado, eu como e não sinto recheio, eu como... Então, essa preocupação sempre teve assim como prioridade. Né? Temos que fazer um pão leve,
Tenho que fazer um pão que a pessoa coma e ele não se sinta pesada. Né? Então, até chegar nessa formulação, demorou mais ou menos 6 meses. Aí, quando você achou esse problema, veio o problema da embalagem. Não, achei a questão da fórmula, falei, bom, agora vamos para a parte de esfriamento, embalagem e tudo mais. É que também tem um tempo de esfriar, você não pode embalar ele quente. Então, depois do resfriamento, aí a gente começou a embalar bem manual, bem assim, amador mesmo. Né? E aí, depois que a gente percebeu essa questão de que, depois de embalado, ele ainda tem uma transformação. Né? Às vezes a casca muda, ou para melhor ou para pior. Né? Às vezes, até o tamanho dele às vezes muda. Ele dá uma enxugada, né? Então a gente foi para esse outro passo, que era a questão da embalagem. Estudar aí as variações de processo. As variações de processo. Exatamente. Aí você chegou numa fórmula boa. Isso. Aí você começou a fornecer para o seu pai na época. Comecei a fornecer para ele na época, depois de muito tempo, depois dos 6 meses ainda. Isso que eu ia falar, ele deixou você entrar, fornecer fácil? Como é que foi essa briga aí? Nenhum, até porque ele também não era só dono sozinho, né? Também entendi. tinha o sócio e ele era minoritário ainda. Então, a gente passou aí mais uns 2 meses aí, mandando todos os dias um pouco. Para testar. Vai testando. Muda isso. Isso não tá legal. Ainda teve mais umas adaptações. Ainda teve mais adaptações. Muda aquilo outro. Até a gente conseguir chegar e falar, tá legal. Tá legal. Aí começou. Aí começamos. Tá. Mas aí você já ampliou o teu processo produtivo ou ainda não? Então, no primeiro momento ali, o que a gente tinha de equipamento era aquilo mesmo. Demorou aí 1 ano, mais ou menos, para a gente conseguir adquirir mais máquinas, para melhorar a linha de produção, forno também, comprar um forno um pouco mais adequado, porque tudo era experiência, a gente ainda não tinha, apesar daquela minha experiência lá atrás, tudo era muito diferente, né? Porque é uma linha específica de pão, né? Lá a gente fazia de tudo, bolo, biscoito. Entendi. Né? Então não era uma linha específica de pães para lanches. Então a gente teve que ir aprendendo e com o aprendizado, melhorando os equipamentos e também com condições para poder comprar, né? É isso que eu ia falar, assim, além da questão de você sair de CLT, apesar de você já ter cliente, mas quando você está empreendendo, é outra vida, né? Outra vida, cara. Agora eu não tenho mais salário garantido. Não tenho mais salário garantido. Tenho colaboradores, né? Apesar que eram poucos, eram só 3 quando a gente começou. Mas mesmo assim tem a responsabilidade. Mas tem a responsabilidade de suprir a necessidade também do colaborador, né? E como que foi, apesar de ter todo o conhecimento teórico, quando você foi empreender? Tá tudo bonitinho na empresa? Fluxo de caixa, DRE, balanço, custo bonitinho. Como é que tava essa história aí? Cara, apesar que você já sabia a teoria. Então, na verdade, assim, quando você tem a sua empresa, é tudo muito diferente, né? Hoje eu entendo muita coisa dos meus ex-patrões. Muita coisa que eu não entendia, que eu julgava mal, que eu falava, não, cara, por que faz isso? O cara é louco, não sei o quê. Muita coisa, hoje eu falo, eles estavam certos de fazer dessa maneira. Né? Então, assim, você trabalhar com o dinheiro das outras pessoas é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Mesmo trabalhando, por exemplo, no último, né, trabalhando com planejamento, que você tinha ali todo um orçamento para poder cumprir tudo mais, não era meu. Né? Não era dinheiro meu. Então é muito mais fácil de lidar. Deu certo, beleza. Não deu, beleza. Né? Adianta boleto, pega empréstimo, se vira, né? Se viram, pô, os caras são ricos, né? Só que não é essa a realidade, na verdade, né? Aí você começa a entender, pô, o dinheiro da empresa não é seu dinheiro. Né? O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Né? Então, isso foram alguns anos para poder entender toda essa questão, né, de formação de custo corretamente, apesar de já aprender lá atrás, mas né? Sabia que se você perder centavos, você já entra num prejuízo, né? Impostos, funcionários, 13º, né? Então, custo da matéria-prima em si para formatação. As variações, né? As variações, cara. Fez um grande pedido para um cliente, já provisionou toda a produção. Sim. E aí vem a matéria-prima com alteração e, obviamente, você não vai conseguir repassar. Exatamente. E na panificação, isso é muito recorrente. Oscila muito a matéria-prima? Muito, mas muito mesmo, muito. Você pode comprar do mesmo fornecedor, você pode comprar
um lote só, uma quantidade grande para você utilizar aquilo ali por um período, e ela vai tendo, ela vai se diferenciando, vai tendo alterações na matéria-prima durante o tempo. Né? Isso é uma característica do trigo. O trigo é o que mais compõe ali Sim, o pão. Então, você Uhum. sofre em relação ao preço da oscilação do trigo. Então, O preço é uma variante muito grande, porque realmente tem safra, entre safra, né? Mas o pior, eu acho que nem é o preço. O pior é a qualidade. Sério? É porque muda muito em épocas do ano, muito. Por exemplo, os moinhos, eles sempre falam, a gente compra, dos brasileiros, né? Compra mais um trigo argentino, um trigo paraguaio para fazer um blend, né? Para desenvolver um produto melhor. Mas nem sempre tem essa exportação, né? Ou essa importação de lá, né? Então acaba que não tem uma qualidade igual sempre. E varia muito. E apesar de ter uma tolerância aceitável, né? Igual a gente compra, o problema é que vai impactar diretamente na fórmula sua, né? Porque muito pequenas variações ali já muda tudo, né? Totalmente. É muito sensível. A gente aprendeu que a gente não pode confiar em tabela, porque normalmente o fornecedor ele vai te mandar uma especificação do como está o seu trigo. Tá, tem lá farm number, açúcar, não sei o que, mas como é uma matéria-prima mutável, a gente não pode confiar naquilo que está ali. Então e também você ensaia elas quando chega? Exatamente. Tem que passar pelo processo de teste. Não tem como utilizar absolutamente nenhum saco de trigo sem testar. A não ser que seja uma emergência. Né? Mas antes disso não tem como. Então, como que é o processo? Você recebe lá 500 sacos de farinha. Com pelo menos uma semana antes de terminar o seu estoque. Aí você vai fazer o teste com um lote pequeno, ver. Então aí o processo todo do início lá que a gente fazia. Vamos fazer. Fez, assou legal, esfriou legal, embalou legal. Como é que tá no outro dia? Tá bom, então libera o lote. Você faz um produto piloto ali. É um produto piloto. Todas as vezes. E nós recebemos trigo semanalmente. Então toda semana tem que fazer. Tem que fazer. Não tem jeito. Não tem, cara. E a questão dos... Aí você padronizou a receita. Isso, padronizou a receita. Conseguiu colocar procedimentos, como é que faz? Porque daí muda os operadores, as pessoas, as máquinas. Eu acho que o desafio maior é essa questão de padronização de processos. Né? Porque ela não pode ter variações, de modo nenhum. Então, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a massa de pães, as massas de pães, elas têm que ser muito gelada. Muito gelada. Então, ela absorve muito gelo. Né? Se você coloca 10% a menos, já é uma outra massa. Você fala da temperatura? Temperatura, de gelo mesmo. Então você tem um X de farinha, açúcar, e uma quantidade de gelo. Se esse gelo for ou menos ou mais do que você padronizou, ele já dá uma outra massa. Então já muda todo o processo. Estou dando esse exemplo de gelo porque é uma coisa, gelo. Mas não mudou a temperatura, já tem um impacto grande ali no produto. Tem impacto no final do produto. Olha só. E você padronizou, você documentou todos os processos e procedimentos. Todos os processos, procedimentos. Mas, igual eu falei antes, a questão do trigo, né? Ele é variável. Né? Mesmo que você tenha ali um procedimento padrão, né? Uma receita padrão, e você tem que sofrer alterações durante o período, durante o processo. Entendi. Então você tem ali as variáveis. Se acontecer isso, tem que ir por esse caminho. Se acontece isso, tem que ir por esse outro caminho. Exatamente. Para poder absorver as oscilações da matéria-prima. De matéria-prima. E o produto final, como que ele é testado? Como é que você sabe que está bom? Então, hoje a gente tem uma facilidade também de testar no nosso próprio negócio, né? Então a gente acaba conseguindo fazer esse teste lá. Né? Mas assim, as características dele já mostram se ele está bom ou não. Visualmente já consegue. Já consegue. Você não tem, não é igual indústria de café que tem que ficar um ali provando todo o lote. Não, mas a gente experimenta. A gente experimenta, né? Vez ou outra a gente para ver se não foi sal no lugar do açúcar. Exatamente. Para não pôr sal no lugar do açúcar. Né? Exatamente. Então a gente experimenta também. Mas se você vê as características dele ali, uma casca macia, né? um padrão de tamanho, né? Olhando, né? Com o tempo a gente já consegue identificar se ele está legal ou não está legal. Né? Só que, mas você olhando, né?
Seu olho, né? Você olhando, né? Mas eu não consigo olhar, né, todos os pães hoje. Então aí é uma questão de padronização de treinamento, mais uma. Entendi. Né? Porque a gente falou de padronização ali desde de começar a bater massa, de gelo e tal. Mas aí no final você tem que ter uma outra equipe. Tem um inspetor de qualidade ali que vai... Exatamente. olhar. Porque senão ela também não adianta nada todo o processo no final você deixar passar alguma coisa, né? E quando você foi para o mercado? Porque você já detectou lá no início que todo mundo comprava no mesmo lugar e não era um produto, né, bom. Sim. E por que você foi no mercado e falou, eu posso continuar aqui oferecendo o produto para meu pai, que vai ser um diferencial, meu pai, o sócio, vai ser um diferencial, que vai ser um produto único, ou eu vou para o mercado e ofereço para todo mundo? Como é que foi essa decisão? Então, na minha cabeça já estava bem clara essa situação. Ah, então, Não teve dúvida? Eu não. Eu falei, a partir do momento que eu validar o produto, né, eu vou partir para outros clientes. Né, vamos tentar prospectar clientes. Né? Na cabeça do meu pai não era bem assim. Ele queria produto exclusivo. Exatamente. Na cabeça dele não era muito assim. Né? Aí a gente teve que... porque é difícil mesmo. O cara fez a fórmula perfeita. Sim. Meu filho agora vai vender para o concorrente? Então, eu tenho um conflito de interesses aí, né? Nessa situação. Mas ele entendeu que a gente não podia ficar ali só naquela... Né? E quando a gente começa a empreender... a gente não é só por dinheiro, mas você tem uma gana, uma vontade de expandir o seu negócio. É o que a gente sempre fala aqui em todos os episódios, a gente repete a mesma coisa. O empreendedor ele é um eterno insatisfeito. Exatamente. E não é, né? Pelo muito bem colocado por você, não é por ganância. É uma ambição de crescimento, né? De atingir outros patamares, de atingir outros mercados. Exato. Né? Exato. E também para dar oportunidade melhores para quem está com você. Né? Excelente, excelente. Um cara que começou comigo lá, um padeiro, que está lá, né, até hoje comigo, ele merece um reconhecimento. Ele merece ganhar mais. Como que eu vou conseguir oferecer isso para ele se eu não tenho de onde tirar? Né? Então, também é uma das questões. Né? Então, depois de uma conversa... Ele falou, vai, beleza, né? Manda bala. Né? Aí já ficou a tarefa, a gente não vai entrar nesse assunto, mas ficou a tarefa pro seu pai, ele criar um diferencial agora do produto dele, né? Ele vai ter que, de alguma outra maneira, inovar por outro caminho, porque o pão não é mais. O pão já não é mais, exatamente. E foi uma coisa tão natural, porque, como a gente falou no começo, existia uma demanda. Né? E Londrina é uma cidade que consome muito lanche. Né? Então, quando começaram a saber que a gente estava produzindo, que a qualidade era bacana, então a procura já foi automática, já começou, foi curto período natural, de tempo, muito pouco tempo. Né? Então a gente já foi abrindo outros clientes assim, orgânico, né, que falam, né, um crescimento orgânico. Porque a gente na época não tinha internet, você não tinha como divulgar nada, né? Então... Era telefone, a galera... telefone, visitas, né? Porta a porta, mas a gente nunca fez. Nem precisou fazer. Nunca fizemos, nunca. Até hoje nós nunca fizemos visita porta a porta. E como que era a questão, acho que provavelmente deve ter gerado um problema bom para você resolver, volumetria de produção. Exatamente. Começou a ter uma demanda maior que você era. Demanda. Como é que foi essa história aí? Nós passamos muitos problemas quando Sério? a demanda começou a aumentar, mas muitos problemas, muitos mesmo. A gente começou a trabalhar 24 horas, né? Então, aumentando... É o primeiro caminho que a gente faz. Primeiro caminho, né? Nós não tínhamos muito espaço, então começamos a trabalhar 24 horas. Só que a qualidade começou a cair muito. Exatamente. É dito e feito. Porque aí você quer antecipar os processos. Por exemplo, o pão é uma coisa que você tem que esperar crescer. Não tem o que fazer. Vamos pôr mais fermento. Vamos socar fermento isso aí. Vamos deixar crescer rápido. Mas a qualidade se perde toda. Né? Porque a fermentação, ela não sei se você sabe, mas ela é movida... É açúcar, né? Açúcar que ela vai... sendo trabalhada dentro do pão e ela vai sendo diluída e o pão vai crescendo e tal. Então, se você faz esse processo, antecipa isso, você perde toda a qualidade, perde a maciez, a casca fica quebradiça. Então, nós tivemos muitos problemas quando a demanda começou a crescer. Olha só. Muitos problemas. E a gente teve que readequar toda a empresa. E a gente teve ainda um agravante nesse tempo.
Quando começou a pandemia, nós tivemos um incêndio. Caramba, na empresa. meu. Muito grande mesmo. Né? Assim, proporções assim, de ter 4 caminhões de bombeiro, sabe? Então nós tivemos um incêndio. O que aconteceu? Nessa época, os nossos fornos eram a diesel, né? Porque os fornos de padarias tradicionais eram de madeira, era lenha, né? Igual aquele que eu falei no começo, né? Que você jogou que eu fiz jogou no caminhão de lixo lá e pegou fogo. Exato, caminhão de lixo. Só que a lenha, primeiro que já não era já mais... Você não controla, né? Não controla. E também já a prefeitura, acho que já também não as leis ambientais já iam contra esse tipo de processo. Exato. Então, o que o pessoal fazia? Transformava aqueles fornos a diesel. Então, mudava o motor ali e tal, mudava o encanamento e transformava a diesel os que eram a lenha. Né? E a gente fez a mesma coisa. Nós tínhamos 2 fornos grandes e nós transformamos ele a diesel. E nós tivemos um abastecimento errado de uma empresa que foi abastecer o galão lá, o reservatório, e a mangueira escapou desse reservatório. E aí ela era perto da fornalha. Entrou em contato com a temperatura. E aí fogo para todo lado. Você estava lá? Tava na hora. Tava assim. Caramba, velho. Desculpem. Foi um desespero, cara. Um desespero. Cara, isso eu não, assim, não... Não, a gente nem deseja. Não deseja pra ninguém na vida. Porque você estava em produção alta. Tava em produção alta. Tá, e como você superou isso daí depois com os clientes? Como é que você lidou com os clientes? Como é que foi esse tratamento aí? Então, a gente foi exatamente no começo da pandemia. Quando todo mundo fechou. Ah, entendi. E aí, cara, isso eu vou contar como um testemunho mesmo de vida. A gente gosta disso. O que aconteceu? Quando nós não tínhamos, assim, até esse período, nós não tínhamos caixa nenhum. Nós vivíamos do rotativo. Ali, entrava, saía. Pegava e investia na empresa para poder crescer. Tudo. Então, tinha 5 mil guardado? Não tinha. Tinha 2, não tinha. Então, o que entrava, pagava a conta e ia girando, né? E aconteceu esse incêndio, né? Exatamente no começo da pandemia, quando todo mundo estava parando. Então, eu tenho isso muito como provisão divina. Mas um incêndio, cara, um incêndio. Por quê? Quando nós íamos parar, nós não tínhamos condições financeiras de manter os funcionários registrados e pagando nesse período da pandemia. Não tínhamos caixa nenhum. Zero caixa. Então, o espacinho que sobrou ali no cantinho deu para produzir um pouquinho de pães para manter quem estava aberto, que era só delivery um pouquinho e tal. O restante foi todo mundo embora para casa e começar, né, reforma do que tinha acontecido. E nós tínhamos seguro na época. Certo. Né? O seguro ele pagou, né? Foi lá, fez a comprovação de que realmente tinha acontecido e tal, o seguro pagou. Com o dinheiro do seguro, nós reformamos de novo com equipamentos usados. Não conseguimos comprar mais nada novo, mas nós compramos com equipamentos bons, usados, reformamos todo o prédio, compramos os equipamentos e pagamos exatamente os salários de todos os colaboradores até voltar a pandemia. Olha que legal, e conseguiu manter o time em casa. Sim, cara. Então, na hora, você vê um desespero total, assim. Acabou minha vida, acabou tudo, agora o que vamos fazer? Depois que passou isso, olhando para trás, você fala, cara, Deus é tão fiel que teve esse incêndio para que tudo desse certo. Olha, que fantástico. Incrível, cara, incrível, né? É o que a gente fala, nos nossos planos, a gente faz um plano, a gente sempre tem que deixar uma linha em branco. Sim. Porque às vezes o plano que a gente tem é um pouquinho diferente do plano que Deus tem para nós. Exatamente. E o plano dele é sempre maior do que nós mesmos. Sempre maior. É sempre maior. Sempre maior, cara. Então a gente pôde sentir ali que a gente estava sendo carregado naquele momento ali de desespero e que tudo coopera para o bem. Né? No final das contas, tudo coopera para o bem. Né? E nesse primeiro momento, cara, até foi um cara que você entrevistou aqui que eu gosto muito, que é o Adriano Ono, foi quando ele nos procurou, a empresa dele nos procurou para ser fornecedor homologado da rede Dog King, né? Que são 75 lojas, se eu não me engano, hoje. E logo no começo nós tivemos esse incêndio.
E eu lembro que ele foi um dos primeiros a me ligar, porque passou em Olha TV só. e tudo mais e tal. E falou, e aí, cara? Ele é muito do bem, cara. Muito, ele é muito. Ele é um cara do bem. incrível. Muito. E eu falei, Adriano, não se preocupa, cara. Deus proverá. Uhum. Suas lojas não vão fechar por falta de pão. Deus proverá. E realmente a gente conseguiu, com um pouquinho que a gente conseguia fazer ali, a gente conseguiu abastecer ele e mais alguns clientes abertos. Uhum. E aí depois a gente retomou e tudo mais, né? Olha só. Foi um E aí foi em carga total depois. Isso, daí a gente conseguiu 24 horas e retomando os processos e tudo mais, até que o espaço nosso não dava mais. Falando, é impossível trabalhar nesse espaço. Uhum. A gente tinha um prédio próprio, pequeno, e a gente alugou 10 vezes maior. Olha só. 10 vezes maior. Aí já foi tino de empreendedor mesmo. Mas esse tamanho, vai que vai dar certo. Foi. E aí um projetinho ali na mão, ali onde que ia ficar cada coisa e tal. Para fazer uma linha de produção que seja contínua, né? E aí a gente mudou assim com cara e coragem mesmo, vamos embora, trabalhando, sabe aquela história de trocar o pneu andando? Então, a gente trocou o pneu andando. Produzindo de um lado, montando fábrica do outro, exatamente. Transportando. E aí começou a produzir um pouco aqui, um pouco lá. E aí até que a gente conseguiu mudar tudo. Planejamento pira. Pira, cara. Nossa, é incrível, negócio louco mesmo. E a gente mudou tudo pra lá. Né? E a gente já tá, acho que há 4 anos nesse prédio novo. Estamos lá. E ainda tem um pouquinho de espaço para absorver mais um pouquinho. Para absorver a demanda ainda. E você trabalha fornecendo aqui na cidade ou para fora, exporta? Então, como é que tá teu mercado nós abrimos um pouco mão da cidade. Sabe? Abrimos um pouco mão da cidade. Infelizmente, cara, a gente aprendeu também que existe desonestidade, que é uma coisa que na minha cabeça era muito longe da realidade. Muito longe da realidade, sabe? Então, eu vou só contar uma breve história aqui, não vou falar os nomes, mas para a gente entender essa questão de desonestidade. Nós fornecíamos para 3 lanchonetes, mesmo dono, e nós fazíamos ali uma notinha manual, um recibinho que ficava uma via para nós, uma via para o cliente. E depois, no final na semana seguinte, a gente fazia a soma, levava, cobrava o cliente. Olha, deu tanto. Né? Ali tudo indo até o cliente para cobrar e tudo mais mesmo. E tinha esse cliente que ficou devendo um valor bem alto, para nós, que na época era pequeno, um valor bem alto. E a gente foi deixando, porque, um senhor de idade, né, aparentemente muito honesto, deixa acumular mais um pouco, tal. E aí, quando acumulou um valor bem alto, né, eu falei, olha, agora a gente está com dificuldade, a gente precisa receber, né? Ele falou, olha, faz o seguinte, eu perdi todas as minhas vias, as minhas notinhas, eu perdi. Então faz assim, me traz as suas vias, eu vou conferir tudo. Se tiver tudo ok, pode vir no dia seguinte que eu faço o pagamento para você. Falei, opa, ótimo, né? Fui, levei as vias para ele, deixei com ele lá todas as vias. E no dia seguinte retornei. Falei, olha senhor, deu tudo certo, o senhor conferiu? Ele falou, conferiu o quê? Nossa, eu falei, as notinhas. Ele falou, que notinha? Não te devo nada, menino. Com essas palavras, não te devo nada, menino. Olha, que coisa. Inacreditável que existe pessoas com esse caráter, né? Inacreditável, cara, mas existe. E é muito maior do que muito mais pessoas do que a gente possa imaginar. Com certeza não passaria no teste do bolo do dinheiro. Não passaria, daquele dia não passaria. Então a gente foi ficando um pouco desanimado da cidade, assim. E aí a gente também, é aquela questão, né? Experiência, mais uma vez processos, aí no caso financeiro, poxa, vamos emitir uma nota fiscal de tudo que sair, vamos emitir um boleto de tudo que sair, documentar tudo que sair, né? Porque você tem como provar. Nessa época eu não tinha, vou fazer o quê? Como que eu vou provar que eu forneci esses pães, né? Então hoje já existe, né, um controle financeiro muito melhor, né? Então a gente começou a fornecer para outras cidades do Paraná, e hoje a gente fornece de Minas, começa lá em Uberlândia, vem descendo ali, tem Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e a gente está chegando em Erechim. Mas a fábrica é aqui ou tem mais fábricas espalhadas? Não, tudo daqui.
Me dá uma noção de volumetria. Você começou com quantos pães por dia ou por mês? Como é que era isso daí? Com, sei lá, por dia, 300 pães por dia. Você já estava feliz na pães. época sem saber? Isso aí, 300? Já era uma grande coisa, um número bom, né? Um número bom. E hoje como é que tá essa volumetria? Hoje a gente produz mais ou menos 15 mil pães por dia. 15 mil pães por dia. Então são 15 mil. Esses pães eles têm que ser consumidos em quanto tempo? A gente trabalha com 7 dias de prazo de validade. Então... diferente de mercado. Mercado ele consegue ter uma validade de 30 dias, né? Mas é diferente, né? Ele trabalha ali com um cliente que não é um cliente que ele vai comprar o mesmo pão todos os dias. A gente tem um pouco mais de cuidado porque eu vou vender para o mesmo cliente todo o tempo, né? Então são 2 vezes por semana, pelo menos, que eu vou enviar para o mesmo cliente. Tá certo que o cliente final dele não é o mesmo, mas o meu cliente é o que compra, né? Entendi. Tem essa compra semanal. Olha que maravilha. Então são praticamente 15, podemos adotar esse número, 15 mil pessoas aí consumindo diariamente os produtos aí. Cara, né? 15 mil pessoas comendo nosso pão todos os dias, cara. Esse é um motivo de orgulho muito grande. Pão lindo, maravilhoso, deu tudo certo e aí surge mais uma ideia na cabeça de abrir outro negócio. Cara, pois é. Como é que é a história do empreendedor? Eterno inconformado, eterno né? Eterno inconformado. Então, cara, eu esqueci de te falar uma coisa que é importante do meu pai, para entender onde que a gente chega, né? Essa última empresa que ele foi sócio, para ele abrir essa empresa, ele foi ter que fechar as empresas que ele já tinha aberto. Né? Aí que ele descobriu que já eram 17. 17? Já eram 17. Que ele abriu, fechou. Certo. Fechou. Quer dizer, nem fechou, né? Só parou. Né? Já eram 17. Então... E nem todas... Ele quebrou algumas? Todas. Ele quebrou todas. Então ele persistiu 17 vezes. 17 o exemplo que a gente sempre traz aqui, né? Todo mundo quer empreender. E não é para todo mundo, né? Empreender. E tá tudo certo. Tem pessoas que se dão bem com CLT e muitas delas ganham muito mais do que outros empreendedores e tá tudo certo, mas que nem sempre você vai acertar na primeira se for empreender. É igual andar de bicicleta, né? Você vai cair muitas vezes, mas vai chegar um momento que você vai acertar, se você conseguir continuar insistindo nessa linha, né? Cara, eu acho que a persistência, eu acho que é a palavra mais assertiva para o empreendedorismo, né? Empreendedorismo, cara. E só pra gente entrar no outro assunto do outro negócio, por quanto tempo, você falou que passou uns perrengues e tudo mais, quanto tempo demorou para a empresa começar a ser rentável, você poder respirar e tal? Quanto tempo ficou nessa batalha do empreendedorismo ali? Olha, mais ou menos aí para dar um respiro, uns 7 anos, cara. 7 anos? 7 anos. 7 anos vendendo aquele ditado, vendendo almoço para comer a janta. 7 anos. 7 anos, cara. Muito difícil, muita perseverança, muito trabalho, muito mesmo, assim. Saí de uma CLT que eu trabalhava quase que 24 horas para trabalhar 24 horas. Continuar 24/7. Na CLT era 24/6 ali, agora você ficou 24/7 e mais um monte de problema para administrar. Muitos problemas. 7 anos. Então, assim, mais uma, para quem está nos assistindo aqui, mais uma evidência que no empreendedorismo não existe fórmula. Esses cases que a gente vê de sucesso rápido, 3 meses, 6 meses, são exceções à regra. A grande maioria dos casos que você acompanhou aqui no nosso podcast, se fala muito em 3 anos. Agora a gente tem um exemplo aqui de 7 anos. Então, se você vai empreender, tenha em mente que o processo não é rápido, mas que dá certo. Sim. Lógico, né? Nós tínhamos uma quantidade de venda grande já com pouco tempo, mas isso não é garantia de que você vai ter lucro. É uma coisa que a gente aprendeu muito, que hoje a gente põe em prática. Quantidade não tem relação com lucro, né? Com a última linha ali do nosso fluxo de caixa. De modo nenhum. Nós recebemos propostas para vender o dobro que nós vendemos hoje. Mas com uma margem mais baixa. Uma margem mais baixa. E aí tem muito empreendedor que olha o número de faturamento, né, e não percebe o que acontece na prática, que é o famoso fluxo em X ou efeito tesoura. Quanto mais você vende, você vê o faturamento, mas maior é o seu prejuízo. Exato. Então, se a margem estiver baixa, escalar é muito pior. Exato. E aí a gente volta um pouquinho na questão de processos. Então, a receita, ali, vamos pensar no corte de um pão, né?
Se você tem ele, hoje a gente corta ele com 110 gramas para ele depois crescer, né, o formato que a gente quer. Pensando que, né, isso é uma coisa que a gente não tinha antes, que era uma máquina que cortasse exatamente o tamanho que a gente quer. Né, era uma coisa mais simples, né, mais manual. Então, até a gente conseguir adquirir essa máquina para que cortasse exatamente a 110 gramas, possivelmente, com certeza, nós perdemos muito dinheiro, muita matéria-prima. Né? Porque a margem do pão é muito pequena. É de 10%, no máximo 15%, assim, no limite. Muito apertado, né? Então, pensa comigo, se eu tinha um pão de 110 gramas, que era o que eu deveria cortar, e estava cortando com 120, 122, eu já tinha perdido minha margem. Já foi. E aí o custo variável, né? Hora é um, hora é outro. Exatamente. Então, o detalhe das 10 gramas, poxa, 10 gramas, 12 gramas, é muito pouco, mas não é. É o meu lucro. Tava ali a margem de lucro. Então, e aí por que foi empreender em outra empresa? Nós crescemos nessa área de lanchonetes, né? O meu irmão trabalhou 27 anos, né? Foi por 15 como chapeiro. Entendi. Né? Então, nós já tínhamos esse sonho de empreender nessa área de alimentação. Nessa área de alimentação. Que bacana. Né? Já tínhamos o pão, né? Já tínhamos a experiência grande nisso. Né? Poxa vida, então vamos empreender nisso. Né? Então, quando a gente achou que era o momento, falou, bom, vamos... E ainda mais que, né, teve um rompimento da sociedade que meu pai estava. Né? Meu irmão ficou ali sem saber fazer nada mais da vida. Né? Ele trabalhou dos 11 anos de idade. Né? Ele tem 40 hoje, então a vida toda nisso. Aprendeu bastante. E eu também já tinha esse sonho. Falei, pô, então vamos... Agora eu comecei a empreender nisso aí. Mas daí você já sabia tudo do empreendedorismo, sabia que tinha lanche. O que você fez? Falou, a gente tem que ser diferenciado. Você teve essa ideia? Ou falou, vamos abrir e competir com o mercado, porque eu tenho matéria-prima com custo mais baixo? Não. Na verdade, a gente queria um diferencial. E, na verdade, a gente busca esse diferencial em todo o tempo. Né? Então, a cidade, ela é uma precursora, né, do dog frango. Né? Então, Londrina é conhecida pelo dog frango, é cultural, né, e tudo mais. Que é o carro-chefe até hoje. Não tem como você ter um produto que venda mais do que isso, pelo menos para nós, e eu acho que muitos aí que estão no mercado não conseguem. Porém, a gente seria mais um. Né? Apesar de um produto bem feito e tal, seria mais um. E o que a gente vai fazer para ter um diferencial? Então, inicialmente, assim, pensamos na questão... Além produto, né, que a gente vai chegar nisso, mas cores diferentes, logomarca diferente, nome diferente, né? Então a gente queria tudo diferente do que já existia para tentar chamar a atenção dos consumidores, né? E falar, pô, não é igual, é diferente. E uma das coisas que a gente pensou foi a questão do lanche, do produto em si, né? Que a gente pensou, poxa, é uma coisa que vem de casa, né? Que a gente desenvolveu um dog com carne moída. Olha que fantástico. Um dog com carne moída. Saiu totalmente do padrão de mercado. Por quê? A gente comeu dog frango a vida toda, quando dava tempo, né? Quando dava tempo, a gente comia o dog frango. Então, quando nós nos reunimos em casa com os amigos, o que a gente fazia? Poxa, vamos fazer diferente? Vamos fazer com carne moída, em vez de carne de frango? Vamos fazer. E nossos amigos começaram a ir muito na nossa casa, né? Por causa desse dog com carne moída, né? Que legal. Eles iam muito. E a gente tem uma turma grande, aí, os amigos, né, que sempre estão em casa. Então, quando surgiu a ideia de fazer, falou, poxa, então nós vamos fazer esse carne moída no... Só que aí teve um desafio também. Porque comer ela em casa é uma coisa. E nós abrimos inicialmente um delivery, não foi loja física. Né? Aí, qual que era o problema? Aquela carne que ficava, como posso dizer, mais molhada, né? Molhadinha, gostosa, para você consumir ali em casa, no delivery não dava certo. Né? Porque chegava um produto todo derretendo. Né? Falei, puxa vida, a gente não pensou nisso. E agora? Aí é outra parte de desenvolvimento de produto. Olha, passou pelo mesmo processo. Mesmo processo. Vamos começar a desenvolver, então, uma coisa que seja tão saborosa quanto, porém, que consiga chegar de uma maneira com qualidade no cliente, né? Com qualidade, assim, pelo visual,
né, com qualidade que ele consiga comer e tal. Então, mas aí você já tinha os caminhos. Foi mais fácil empreender nesse novo negócio? Vamos esquecer o recurso financeiro. Sim. Estou falando do empreendedorismo mesmo. Foi mais fácil porque a gente já tinha know-how. Ah, entendi. Né? Mas mesmo assim tiveram muitos desafios. Muitos, cara. Muitos mesmo. É que eu volto a dizer, né? Você trabalhar com o dinheiro do outro, você trabalhar com uma parte do processo só é uma coisa. Quando você pega o processo inteiro, né? Então, desenvolver produto, né? Você fazer toda a sua matéria-prima, né? Você montar, você ter a satisfação do cliente na hora que chegar lá na ponta, cara, já é um outro desafio grande. Que fantástico. Grande. História sensacional. E hoje, 2 lojas. Como é que faz para comer aí hoje o lanche Seu Breads? Isso, temos 2 lojas agora, uma na Montevidéu, número 700, e uma na Sauquim de número 1818. E tem Instagram, o pessoal pede? Como é que é o caminho? Temos Instagram. Qual que é o Instagram? Você pode pedir pelo Instagram mesmo. É Seu Breads Londrina. Seu Breads Londrina. Seu Breads Londrina. A gente está com as 2 lojas lá. Tá? Aí tem lá os caminhos todos. Tá? A gente também está no iFood. Né? Mas agora a gente tem mais um outro diferencial, Eric, que eu queria te contar. Nós começamos uma novidade em Londrina, que é um rodízio de mini hot dog e mini hambúrguer. Que sensacional! Sempre a nossa intenção é sempre estar pensando alguma coisa fora da caixa. Fora da caixa, né? Quando nós abrimos a lanchonete, as primeiras, nós pensamos o seguinte, né? Vamos tentar trazer os lanches um pouco diferente e tentar trazer também sobremesas diferentes. Então a gente pesquisou, viajou e tal, e nós trouxemos uma esfera de chocolate, que ela é uma esfera fria, com sorvete dentro, com uma calda quente. Que sensacional. Aí foi um boom. É uma experiência mesmo, né? Exatamente, uma experiência. O pessoal amou ali e tal, agora já passou também nessa fase, né? Então, nós pensamos o que agora a gente vai fazer, né? Então, nós começamos a lançar linhas de smashes, né? Que o pessoal ainda não conhecia muito na cidade, que é um hambúrguer prensado com a carne, né, na chapa, que deu um outro sabor diferente também, né? E agora, faz 1 mês e meio, nós começamos o nosso rodízio, que também tem sido um sucesso, cara. O pessoal tem gostado demais. E nos 2 endereços, tem lá o rodízio, tem todos. Tem todo o nosso toda uma experiência lá, então. E mais o rodízio, né? O rodízio, você experimenta 4 tipos de hot dog, 4 tipos de hambúrguer e ainda você tem bebida refil. Então, cara, você pode ficar ali o tempo que você quiser, você vai ser servido como fosse um rodízio de carne ou de pizza. Né? O garçom vai passar ali te oferecendo todo momento. Olha, que fantástico. Um lanche diferente. Que bacana. Nossa, é o que a gente fala, que quando a história é boa, quando tem muita história para contar, o tempo passa super rápido com a gente, o nosso bate-papo. Bacana. Queria convidar você, que é de Londrina, a dar um pulo lá no Seu Breads, nos endereços que ele falou, acessar também o Instagram aqui, conhecer esse rodízio maravilhoso de mini hambúrguer e mini hot dog. Mini hot dog. Eles temos as entradas também, onion rings, batata, uma coxinha. Olha, quanta coisa sensacional para você conhecer lá. E depois que você for lá, já entra aqui e comenta no nosso podcast como que foi a sua experiência. E não esquece também de assistir os outros episódios, né? Queria agradecer em nome do Negócio e Ação a sua presença, história fantástica, um monte de aprendizado, compartilhou em níveis de detalhe que eu jamais imaginava. Então, eu queria realmente agradecer de coração a sua presença aqui. Eu que agradeço, Eric, obrigado. Espero que vocês assistam, que um pouquinho que eu pude contribuir aí, seja de valia para vocês aí. E não deixem de assistir Negócios e Ação aí. Obrigado pelo convite, uma honra. Já assisti vários, vou continuar assistindo, porque tem colaborado muito também para o meu crescimento profissional. Sensacional. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.